Hoje eu quero compartilhar com você, em 2 Crônicas, capítulo 4, 5 e 6, o templo e a adoração. No Evangelho não há espaço para a religiosidade. E como devemos orar? Venha comigo então a partir de agora para aprender sobre estes assuntos no Devocional 2024. No capítulo 4, no versículo 6, quando fala sobre os utensílios para o templo que foi construído por Salomão, a palavra de Deus diz assim: também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. E aí continua falando sobre cada um dos utensílios do templo e como eles eram utilizados. O que me chama a atenção é que podemos fazer uma analogia à adoração e serviço feito no templo com a nossa adoração e serviço a Deus. Por exemplo, as pias eram cheias a partir do reservatório e usadas para limpar e simbolizavam o batismo nas águas para a limpeza de todos os nossos pecados. Os candeeiros que iluminavam o interior do templo simbolizam a luz da palavra de Deus, iluminando o entendimento daqueles que o buscam. As mesas que exibiam os pães sagrados representam as promessas de Deus. Ou seja, o pão nosso de cada dia. Os sacerdotes, retirando o sangue dos sacrifícios e aspergindo sobre o altar, usando as bacias, representa a entrega da vida em obediência às Escrituras Sagradas. Eram usadas as pás que eram usadas para limpar as cinzas, são as orientações de Deus em nossa consciência, nos mostrando tudo o que devemos remover de nossas vidas. Já no capítulo 5, no versículo 13 o versículo 14, quando fala sobre Salomão trazendo para o templo a arca da aliança, diz assim a palavra de Deus: e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O que representa a ausência dos sacerdotes é a ausência de tudo o que envolve o ser humano, tudo que envolve a natureza humana. E nós sabemos que a religiosidade, ela provém do homem. O Evangelho provém de Deus. A presença de Deus, quando se manifesta, não há espaço para prevalecer a mente, ideias, vontades, caprichos humanos. Onde há o mover de Deus, não há o mover do homem. Vemos aqui a diferença entre a religiosidade e o Evangelho. Quando a religiosidade sai, o Evangelho entra. Quando as imposições, fardos e tudo aquilo que a religiosidade produz é removido, então entra o Evangelho puro, leve, suave, libertador,
que traz a graça e a misericórdia de Deus. Que maravilha, né? Isso é a glória de Deus entre nós. E para terminar, no capítulo 6, no versículo 13, logo depois de Salomão falar ao povo e glorificar e agradecer a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo, então ele ora a Deus e diz a palavra de Deus assim. Veja só. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a pusera do pátio, no meio do pátio, pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu a mão para o céu. E aí ele começou a orar. Ajoelhar-se é um símbolo de submissão. Quando o rei se ajoelhou, estava publicamente reconhecendo ser servo de Deus. Estender as mãos é um gesto semelhante ao de um pedinte. Mostrava estar pedindo algo a Deus. Seu exemplo, porém, não representava uma fórmula de oração, de forma alguma. As Escrituras Sagradas mostram várias posturas possíveis para a oração. Olhando para o alto, como está escrito em Marcos capítulo 6, no versículo 41. Prostrado em terra sobre o rosto, como Josué capítulo 7, versículo 6. São algumas formas de orar. Mas o que importa não é a posição do corpo, é a atitude da mente e do coração rendidos a Ele. Ajudou você o devocional de hoje? Então compartilhe com os seus contatos, listas de transmissão e também no seu story. Se você enviar aí aos seus contatos via esta rede social, então estaremos alcançando o maior número de pessoas e engajando este vídeo para ele ser então enviado para o maior número de pessoas e assim estas pessoas aprenderem no Devocional 2024. Deixe o seu like e o seu comentário. Amanhã eu volto com você. Deus te abençoe.